nosso conteúdo e nós falarmos sobre as condições resolutivas, tá? E perdão aqui porque o limite é de mais ou menos próximo de 30 minutos e o vídeo ele é cortado automaticamente, tá? Então, só voltando aqui, então a condição resolutiva é aquela que resolve o contrato, põe fim a ele, né? Ou seja, desfaz o negócio, tá? Aí até a gente falava aqui, imagine o sogro que procurando estimular a manutenção do casamento da filha, doa ao casal uma casa de praia, colocando no contrato uma cláusula dizendo que se o casal vier a se divorciar, a casa deverá ser devolvida. Veja que no primeiro momento aperfeiçoou-se por completo a doação, no sentido de que houve o casamento, doou-se, né? Porém, o sogro, né, mais do que ligeiro, percebendo que o casal poderia no futuro vir a se divorciar e o genro, né, ou sei lá, a parceira ou o parceiro do filho ou da filha, possa partilhar esse bem imóvel. Então ele pede que o bem regresse ao seu patrimônio, ou seja, desfazendo a doação inicial. Então veja, é uma condição novamente colocada, mas que se ocorrer, desmancha o negócio. Aí a pergunta que geralmente se faz nessa situação, e eu vou deixar para que os nobres acadêmicos pesquisem, fica aí um desafio. Digamos que o casal tenha contraído as núpcias, né, e o pai tenha doado à filha e ao genro, né, a casa de praia. Portanto, aperfeiçoou-se a doação e, consequentemente, ocorreu a transmissão da propriedade, incidindo o ITCMD. E 6 meses depois, descobre por incompatibilidade de intenções que não dava para viver a vida conjugal e seguir adiante. Resolve se divorciar. Beleza? A cláusula resolutiva desfez a doação, portanto estava lá na previsão do registro que foi transmitido, e o bem é devolvido ao pai, né? Ao sogro, no caso também. E aí? Como é que fica esse imposto que foi pago lá atrás no momento da doação? E agora, essa nova transmissão é passível de incidência tributária novamente? Então eu vou deixar essa questãozinha aberta para que vossas excelências aí deem uma avançada, até com o propósito de estudar um pouquinho mais sobre as condições resolutivas e suspensivas, tá? O que seria? Caberia a devolução do quanto que foi pago inicialmente pela parte quando da doação? E essa segunda incidência, o pai ou o sogro vai ter que pagar novamente o ITBI ou o ITCMD? Qual dos dois impostos cabe ou nenhum dos impostos cabe? Então eu não vou entrar nessa situação aqui, não vou responder. Fica aí uma brincadeira aí para que possamos nos divertir, tá bom? E a gente vai conversando aí para frente. Meus caros, seguindo ainda a lógica aqui da relação tributária, tá? Como eu falei inicialmente, a relação tributária ela é bilateral, né, em regra, tá? Toda relação jurídica presume, no mínimo, a existência de duas partes, tá? No direito tributário, nós vamos chamar as partes da relação tributária como sujeito ativo e sujeito passivo, tá bom? É importante vocês terem em mente que o sujeito ativo está presente lá no artigo 119 do CTN, que prescreve a figura de quem tem o direito de exigir a satisfação. Nós já vimos que é o fisco de forma geral, seja a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, ou seja, essas pessoas que estão sempre na condição de sujeito ativo. Por outro lado, quem são considerados sujeitos passivos? Né? O que é sujeito passivo? Então, o próprio CTN, no artigo 121, já prescreve esta condição de sujeito passivo. Tá? Sujeito passivo é a pessoa obrigada ao cumprimento do dever obrigacional. Tá? É a pessoa que tem, por imposição, satisfazer a obrigação. Tá? É importante nós termos em mente que sujeito passivo é um gênero. Tá? Então, quando a legislação prescreve, olha, sujeito passivo da obrigação tributária, né, tem que prescrever o sujeito passivo. Esse sujeito passivo, de acordo com o próprio CTN, como norma geral, ele surge sobre duas figuras distintas, na condição de contribuinte ou na condição de responsável. Não há a possibilidade de uma mesma pessoa figurar sobre uma única obrigação
na condição de contribuinte ou na condição de responsável. Ou ela é um ou é outra. Não há possibilidade de ser as duas pessoas numa só. Tá bom? E aí a importância, novamente, de a gente tratar agora com cuidado essas duas figuras distintas dentro da relação tributária, dentro do dever obrigacional. Então, olha só. O artigo 121, no seu parágrafo único, inciso 1, ele prescreve que contribuinte é a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária principal. Então, veja. Contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. Ou seja, é a pessoa... Como entender isso, se nós pudéssemos traduzir isso numa linguagem mais simples, direta, objetiva? Nós podemos dizer o seguinte: contribuinte é a pessoa que pratica o fato gerador e, por esta circunstância, é devedora da obrigação. Então, logo, o contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta porque ele pratica o fato. Esta pessoa pratica o fato. E, portanto, por esta condição, ela é devedora da obrigação. Então, nós temos que fazer primeiro essa distinção entre contribuinte e responsável. E quando nós olhamos o inciso 2, vejam só como o Código Tributário Nacional, ele teve... o legislador do Código Tributário teve o cuidado de tratar, né? Ele diz o seguinte: é a pessoa que, sem se revestir da condição de contribuinte, né? Ou seja, não é a pessoa que praticou o fato gerador. Então, portanto, esta pessoa, num primeiro momento, não poderia ser chamada a satisfazer a obrigação tributária. Mas veja como o legislador terminou a formulação. Né? É a pessoa que, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorre de expressa previsão legal. Então veja, a lei vai atribuir a uma pessoa o dever de satisfazer uma obrigação, mesmo sem ela ter praticado o fato gerador. Então, logo, a responsabilidade tributária decorre de uma expressa previsão na lei. Por que uma expressa previsão na lei? Porque, num primeiro momento, o devedor da obrigação é que é a pessoa que pratica o fato gerador, não terceiros em relação a ela. Então, veja, quem vai definir esta condição de responsável é a lei, é o legislador. Então, em regra, o responsável vai ser um terceiro em relação ao fato. Em regra, tá bom? Então, veja, sujeito passivo é a pessoa obrigada à satisfação da obrigação. Essa pessoa pode ser contribuinte ou pode figurar na condição de responsável. Quem é contribuinte? É a pessoa que praticou o fato gerador. Portanto, tem relação pessoal e direta com a situação fática que enseja o nascimento da obrigação tributária, razão pela qual deve ela, em primeiro lugar, satisfazer a obrigação, ou seja, entregar a quantia pecuniária. Já o responsável não praticou o fato gerador, em tese não há nenhuma conexão pessoal e direta com o dever obrigacional, mas, por uma disposição legal, tem o dever de satisfazer. Então essa é a primeira e mais importante distinção que nós devemos traçar aqui. E quando nós entramos ainda no campo da sujeição passiva, é importante nós termos em mente a disposição do artigo 123 do CTN. Tá? Veja o que ele diz. Salvo disposição de lei em contrário. Tá? Então, seja, se não houver disposição de lei tratando de forma diversa, tá? E aqui a importância de nós entendermos agora os ajustes feitos entre partes com o propósito de tratar de relação tributária. Tá? Lembrando que relação tributária é algo a ser tratado em lei, não em contrato ou ajuste entre particulares. No direito tributário vigora, em regra, a indisponibilidade do interesse público e entre outras coisas. Tá? Então, por óbvio, somente a lei pode tratar dessas questões. Tá certo? Diferente lá na relação privada, em que o contrato entre partes produz norma entre as partes contratantes, né? Inclusive com possibilidade de se impor perante terceiros. Aqui, numa relação de contrato entre partes, o terceiro é o fisco.
Tá? Então vamos lá. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não pode ser oposta à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, das obrigações tributárias correspondentes. Olha, quem aqui é locatário de imóvel sabe que, em regra, o locador tem uma cláusulazinha lá, diz que, além do aluguel a ser pago, periodicamente, o locatário também se responsabiliza por algumas outras obrigações, entre elas a satisfação do pagamento do IPTU. Beleza? Então veja, um contrato entre partes, o proprietário, o locador, transfere ao locatário a obrigação em relação ao pagamento do IPTU. Vamos dizer que este locatário passou aí por longos 3 anos, né, não pagando o IPTU, que deveria, né, pegou o carnezinho lá do locador, né, e jogou numa gaveta e esqueceu. Como acontece também com as taxas de coleta de lixos e entre outras coisas. Né? Ou as tarifas, como no caso de Joinville, que nós já vimos que isso aqui não é tarifa, né, está lá. Né? Mas é uma obrigação próprio terreno, ou seja, acompanha o bem, portanto, faz parte do imóvel. Mas digamos que o locatário tenha guardado por 3 anos esse carnê lá numa gaveta, e ao cabo de 3 anos o locador recebe da administração tributária do município uma comunicação dizendo o seguinte: olha, consta seu nome em dívida ativa por um montante de X valor decorrente do IPTU dos anos anteriores, dos últimos 3 anos. O cidadão enfurecido pega o contrato e vai à repartição e diz: como vocês estão ficando maluco? Está aqui o contrato em que diz que fulano, na condição de locatário, se responsabiliza. Aí a importância agora é nós entendermos essa regra do 123. As convenções particulares, ou seja, os contratos, os ajustes, os acordos feitos entre partes, não possuem validade perante a fazenda pública no sentido de transmutar a condição de sujeito passivo. Por que não pode? Porque somente a lei pode dispor sobre isso. E aí, novamente, a parte inicial do dispositivo, quando fala, salvo disposição de lei em contrário. Tá? Então, se a lei não trata dessa questão, dizendo que o locatário é responsável, e nenhum município vai colocar dessa forma, nenhum ente político, porque imagina o seguinte, nos tributos que tenham como incidência a propriedade, em regra, assim como acontece com a taxa de condomínio, o IPTU acompanha o bem. Tá certo? Imagine o seguinte, esse cidadão não paga. Né? Vamos dizer que o fisco propõe a execução fiscal. Qual é a garantia da dívida? O próprio bem. Já que os tributos incidentes sobre a propriedade acompanham o bem, assim como acontece com uma taxa de condomínio. Tá? Obrigações próprio terreno, salvo engano, acho que é essa a nomenclatura correta. Beleza? Então, acompanha o bem. O bem é a garantia da dívida. Imagina se o fisco diz que o locatário é o responsável pelo pagamento do tributo na condição, passa a ser sujeito passivo na condição de responsável. Ele não é proprietário do bem. O fisco vai abrir mão de uma garantia da dívida? Pouco provável, né? Então, fechando essa questão, os acordos entre particulares não têm validade perante a fazenda pública quando versar sobre modificação de sujeição passiva. Sujeição passiva é condição estrita a ser tratada única e exclusivamente em lei. Nem mesmo normas infralegais podem tratar de imputação de responsabilidade tributária. Vocês vão verificar essa redação, do que eu estou falando aqui de nem norma infralegal, lá num dos parágrafos do artigo 144 do CTN. Tá? É claro que não está bem dessa forma, mas ali tem uma inteligência que vai trazer para isso. Quando nós entrarmos lá, nós trataremos dessa questão também. Beleza? Seguindo, a mensagem que nós temos importante ainda sobre capacidade tributária passiva ou sobre sujeição passiva, o artigo 126 do CTN. Olha só como é que ele trata dentro dessa questão da sujeição passiva. A capacidade tributária passiva independe. Né? Ou seja, para ser devedor de um tributo é irrelevante, é isso que está dizendo. Ou para figurar como obrigado, uma obrigação principal, que talvez fosse essa a nomenclatura mais adequada que nós pudéssemos falar aqui, né? Pouco importa, inciso 1, a capacidade civil das pessoas naturais,
Inciso 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. E 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure unidade econômica ou profissional. Então vejam, para fins de ser devedor de uma obrigação, pouco importa a capacidade civil. Então, tudo aquilo que nós estudamos nas introduções do direito civil, quando fala de capacidade absoluta ou relativa, no direito tributário isso independe. Por exemplo, eu posso ter um jovem que tenha apenas 5 dias de vida, né, que veio ao mundo há 5 dias, e ser devedor de R$1 milhão, por exemplo. Vamos dizer que esse jovem que possua 5 dias de vida, os pais faleceram num acidente vindo da maternidade. Né? O pai já tinha falecido antes, portanto, havia um espólio patrimonial ali a ser repartido. Né? E vamos dizer que a mãe tenha falecido no parto, herdando ele, único, né, como herdeiro único, todo o patrimônio da família. Veja, esse cidadão, que tem apenas 5 dias de vida, ele é contribuinte do ITCMD, por exemplo, em face da herança recebida. Então, a condição dele de absolutamente incapaz pouco importa para a relação tributária. É claro que alguém vai ter que satisfazer em nome dele e tal, porque ele não consegue se representar. Mas se nós estivéssemos falando de inscrição endividativa, lá estaria o nome dele com 5 dias de vida, né? Responsável por toda essa obrigação. A segunda também, questões ali que fala da capacidade da pessoa natural, né? Se a pessoa natural tem a capacidade, né, ou não importa ali medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, ou seja, a pessoa tem problemas mentais e de repente não pôde mais exercer a profissão, né? Ou tem alguma limitação no exercício de uma atividade civil, comercial ou profissional, né? Como nós sabemos que um jovem de menor de 14 anos ou menor de 16 no Brasil não pode trabalhar, mas digamos que essa criança tenha montado um comércio, esteja vendendo bebidas, vendendo cigarro, vendendo qualquer coisa. É claro, vai ser uma ilicitude em outros âmbitos da legislação, mas no campo da tributação, ele vai se submeter ao ICMS ou qualquer outro imposto, ou qualquer outro tributo que aquela atividade econômica desenvolvida por ele tenha incidência. Tá? Ou da administração direta de seus bens. Né? Um pouco é irrelevante essas questões. E por fim, talvez o mais comum que nós vivenciamos no dia a dia, né, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Vocês já estudaram lá no direito empresarial que existe a figura da chamada sociedade de fato, né, as sociedades não personificadas, né, e a gente tem aí a figura do empresário individual, não registrado, ou que não seja EIRELI, entre outras coisas, mas que traz consequências no âmbito civil. Por exemplo, aí a responsabilidade ilimitada pelos atos que praticarem. Aqui no direito tributário, estar ou não a pessoa jurídica regularmente constituída, formalizada, como manda as regras inerentes aos registros delas, não importa. O que é preciso para o direito tributário, então, no que se refere à sujeição passiva? Importa, única e exclusivamente, a ocorrência do fato gerador. No caso do inciso 3, se a pessoa jurídica não está constituída, mas se aquilo configura uma unidade econômica ou profissional, no sentido de unidade, aquilo que tem capacidade para produzir bens ou serviços ou circulá-los com conteúdo econômico, que é aquele conceito de empresa que nós temos lá no Código Civil, no artigo 966, ou de atividade ou de unidade profissional, escritório de advogados, contabilidades, entre outras coisas. Tá? Então, o que importa é, praticou o fato gerador, nascimento da obrigação tributária. As circunstâncias inerentes à pessoa ou ao estabelecimento dane-se. Tá? Pague o tributo. Praticou o fato gerador, pague o tributo. Satisfaça a obrigação tributária. Este é um mandamento quando nós olhamos a sujeição passiva aqui. Ok, meus caros? Voltando aqui, olha só. Novamente, ainda dentro do campo da sujeição passiva, nós precisamos ter em mente a figura da solidariedade tributária. Quando que surge a solidariedade tributária? Ela ocorre quando no polo passivo da obrigação tributária
existem múltiplos sujeitos passivos. Tá? Sujeito passivo. Então, nós vamos falar em dois incisos no artigo 124, né? Que é a importância de nós entendermos o artigo 124 e 125. Eles trazem mensagens importantes para nós aqui, tá bom? Então, quando nós falamos dentro desse universo de contribuinte e responsável, né? Que dentro desse universo de responsabilidade tributária, existe ainda a figura da solidariedade tributária. É quando no mesmo polo da obrigação tributária possui dois ou mais sujeitos passivos. Tá bom? Então, no artigo 124, no inciso 1, nós temos a chamada solidariedade de fato e no inciso 2 a chamada solidariedade de direito. Tá bom? Então, vejam só. A solidariedade de fato, o fundamento é a multiplicidade de pessoas no polo passivo da obrigação e o interesse comum que estas pessoas possuem em relação ao fato gerador da obrigação. Exemplo, um bem imóvel em que 3 pessoas são coproprietárias do bem. Então significa dizer que essas 3 pessoas são solidárias entre si e perante o fisco pela satisfação da obrigação tributária. Ok? A solidariedade de direito ela é um pouco diferente. Enquanto que na solidariedade de fato existe mais de uma pessoa no polo passivo da obrigação, na solidariedade de direito, a solidariedade decorre de uma previsão legal. Tá? E isso em cada um dos tributos vai se trazer. Então é possível que a pessoa não tenha interesse na relação tributária. Então, regressando aqui, perdão. Então vejam só, na solidariedade de direito, a pessoa não é diferente da solidariedade de fato, como eu falei, né? Ela não está lastreada na multiplicidade de pessoas no polo passivo, mas de uma expressa previsão legal. Então é possível que a lei atribua a uma pessoa que não tenha qualquer interesse no fato gerador, né? Mas que por uma circunstância, né, legal, ela pode vir a responder junto com o contribuinte, na condição de solidário com ela, tá bom? O artigo 125, ele trata dos efeitos da solidariedade. E quando ele fala da solidariedade de fato, né, do inciso 1, havendo mais de um devedor, né, não importa, para efeitos da relação tributária, quem irá satisfazer a obrigação, quem irá quitar a obrigação. Significa dizer que a quitação feita por um desonera os outros. Tanto que na solidariedade o fisco pode optar por lançar contra um dos devedores ou contra todos os devedores o crédito tributário. Tá? Por isso que não tem relevância quem irá honrar a obrigação. Tá certo? Basta que um satisfaça a obrigação e tenha na condição paga os outros. Então vejam, a solidariedade tributária ela tem como condição o dever de todos em relação ao 100% da obrigação. Se você tem 3 proprietários de um imóvel e cada um possua, né, 33,33% do imóvel, significa que cada um possui 1/3 da obrigação contra si. Como todos respondem pela integralidade da obrigação, eles respondem 100% da dívida. Então o fisco pode optar por um ou outro, ou contra os 3 simultaneamente à execução. Tá? E nesta questão, não importa, o sujeito passivo não pode arguir, no caso, a regra de que, me fugiu o termo aqui agora, né, o benefício de ordem, né? Não há essa ordem, não comporta o benefício de ordem. Tá? O que é esse benefício de ordem? Né? Quando você fala numa questão obrigacional, né? Quando você estuda, por exemplo, as relações do direito empresarial, é normal você encontrar lá no direito empresarial aquela regra seguinte, né? Não pode executar os bens dos sócios sem antes executar os bens da sociedade. O que é isso? É uma ordem. Qual que seria a regra? Primeiro os bens da sociedade. Se ela não tiver
os sócios poderão ser chamados a satisfazer a obrigação em lugar dela. No caso do direito tributário, essa ordem não importa, tá? Não comporta esse benefício de ordem, ok? Vou parar aqui e retomar já na sequência, porque o vídeo vai cortar em ato contínuo aqui.